Opa, vamos lá, gravando! Estou trazendo aqui para vocês hoje mais uma série do jogo Jogando Animes. Nem sei se posso chamar assim, porque dessa vez eu não vou... Naquela série, né, eu dava uma nota pro jogo. Mas esse aqui eu não vou dar uma nota pro jogo porque vocês podem ver pelo gráfico que é um jogo bem simplesinho. É Nintendo Nintendo DS. Não é o Nintendo 3DS, não confundam que nem eu. Os 3DS tem uns gráficos muito bons. Esse DS aqui é bem simplesão. Você pode até baixar no seu celular para você jogar. Eu não sei se você conhece, você pode estar aqui por duas situações. Você se deparou por esse vídeo aleatoriamente, não sabe nada que está acontecendo, ou você já assistiu Claymore e você está procurando algum conteúdo de alguém que fale sobre, algum debate sobre, que não tem muito na internet, então você veio parar no meu vídeo. Se esse for o caso, deixe aí nos comentários aí sua opinião sobre o anime, perguntas, porque eu faço uma parte 2 desse vídeo pra gente bater um papo, porque o intuito dessa vez é esse. O intuito dessa vez é bater um papo sobre essa obra aí. Porque eu não posso ficar simplesmente colocando nos episódios e comentando, porque senão dá copyright. Então, essa é a maneira que eu posso estar fazendo aqui para falar sobre esse anime. Você que não assistiu ainda, no começo do vídeo eu vou apenas dar uma sinopse, assim, falar um pouco a respeito da história. E depois vai ter uma parte que eu vou bater um papo com quem já assistiu mesmo, que aí vai ter uns spoilerzinhos. E aí nessa parte dos spoilerzinhos aí eu aviso vocês, se vocês se importarem, é hora de dar o fora. Beleza, Claire. Então vamos lá, do que se trata este anime / mangá? Este anime era um dos meus favoritos de quando eu era moleque. Então, recentemente eu falei, vou ler o mangá, né? O mangá deve ser bom também. Porque o mangá tem uma história diferente e a adaptação foi bem mais curta. E eu não lembrava da adaptação em anime 100%. Então eu li o mangá e eu achei uma obra perfeita. Por que eu digo isso? Eu achei ela bem redondinha. Eu achei que não quiseram prolongar ela para ganhar dinheiro. Talvez não tenha feito tanto sucesso assim, né? Deve ter sido o caso. Então, o que acontece foi o seguinte. Vou dar um exemplo para vocês porque o que significa redondinho, ao meu ver. Por exemplo, Naruto, uma obra inquestionável, tá? Sucesso em todos os países, uma obra muito boa. Por que eu acho que ela não é totalmente redondinha, assim, em termos de história, esse termo que eu uso, redondinha? Eu vou citar um exemplo. Vocês lembram no Naruto clássico, onde tem uma luta do terceiro Hokage com o primeiro e o segundo Hokage ao mesmo tempo? Naquela luta, todos nós pensávamos que o primeiro e o segundo Hokage estavam com seus poderes máximos, no auge. E o terceiro Hokage era muito bom, que conseguia lutar com os dois ao mesmo tempo. Em nenhum momento cita que eles estão com poder reduzido. Só que mais lá pra frente a gente vê que o primeiro e o segundo Hokage são completamente superiores em termos de poder. E aí eles explicam, tentando dar uma corrigida na história, falando que eles foram ressuscitados com poderes menores. Fora outras quebrinhas de roteiros que tem por terem tentado prolongar a obra. Até o próprio Kishimoto fala que ele tinha um prazo assim e sempre estavam tentando fazer ele prolongar a história até que chegou a hora de terminar. Mas enfim, devido a isso, tem algumas quebras de roteiro. Aqui não. É o que eu quero dizer, se você pegar Naruto, terminar e voltar a assistir desde o começo, você vai ver que tem algumas incoerências, pequenas incoerênciazinhas. Esse daqui eu acho que se você pegar e assistir de novo, você vai ver que tudo se encaixa. Isso é muito legal. Então, por isso, já é uma obra incrível, tá? Agora vamos para a história. Isso aqui se passa num mundo onde existem Yoks, que são monstros que conseguem se transformar em pessoas, só que eles também comem pessoas, tipo, eles se disfarçam entre as pessoas, mas na verdade eles querem se alimentar delas, eles são seres vorazes que têm realmente muita fome e, por azar, o alimento deles são os humanos. Como eles conseguem se transformar em pessoas, não tem quem consiga distinguir eles. Então surgiu uma instituição, uma organização, para combater esses monstros. Um tempinho para água. Para combater esses monstros. O que eles fizeram? Eles fizeram experimentos e conseguiram juntar um corpo de uma guerreira com o de um Yoki. Aí você que assistiu Inuyasha deve estar pensando, pô, então yokais lá no Inuyasha completos eram mais fortes do que meio yokais. Nesse caso é o contrário. Por quê? Porque esses meios meia guerreiras e meia yoks, elas conseguem controlar o poder dela. Sendo assim, como ela consegue controlar o poder dela, elas se tornam muito mais fortes do que os Yoks. Elas matam eles com um golpe só, principalmente a Claire. Principalmente não, mas a Claire é a primeira que demonstra isso. Só que tem um porém. Como elas têm esse Yoki dentro delas, elas conseguem ir liberando aos poucos, né, conforme a guerreira é experiente, e liberando aos poucos a sua energia Yoki, que eles chamam.
Se você ultrapassar os 80%, você não consegue voltar mais e você vira um monstro. E aí você vira um Yoki, só que em um nível muito mais elevado do que um normal. Ok, essa é a premissa do anime. Agora eu vou começar um pouquinho de spoilers, tá? Para você que não assistiu ainda e teme spoilers, essa é a hora de você dar aquela fugida do vídeo. Agradeço aí. Então vamos lá. Aí tudo começa com esse tiozinho aqui, que ele é da organização, e ele que passa as informações pra Claire, pra qual lugar ela tem que ir. Ah, pô, vem pra essa vila, tal, vem pra essa outra vila, porque pagaram a organização para destruir um Yoki. Então, como elas têm esse poder, elas conseguem identificar quem é o Yoki se passando por humanos, vão lá, mata num golpe só, simples. Até que ela chega a uma vila, onde tem o mestre da vila chama elas, né? Inclusive, vamos fazer o seguinte, já que dá um pause aqui. Eu tenho salvo aqui já. Eu salvei. Loading states. Eu salvei na onde eu quero chegar. Chega uma vila que pede um serviço da organização para matar o Yoki, que é a vila desse rapaz aí que você está vendo com essa cicatriz aí no olho. Esse rapaz, logo que a Claire chega na vila, todo mundo teme ela, porque, querendo ou não, ela é meio monstro também, então a gente não sabe do que ela é capaz. Então todo mundo fica com medo dela, menos esse rapaz. Esse rapaz vai e meio que torna uma amizade com ela. É engraçado que tem uma cena que ela quase mata ele, coloquei. Tá vendo? Ele tenta se aproximar dela, ela quase mata ele. É muito bom essa cena. E aí você não entende o porquê. E esse rapaz, esse menino gosta dela, fica seguindo ela pela vila. Até que quando esse garoto chega em casa, ele descobre que o Yoki da vila, que estava tocando terror na vila, era nada mais, nada menos do que o seu próprio irmão. Os pais dele já tinham sido devorados, então todo mundo pensava que só quem tinha sobrevivido era ele e o irmão. Só que na verdade o irmão dele era um monstro, que também tinha sido devorado naquela época, e o monstro se passou pelo irmão dele. Quando ele tá quase matando esse daí, a Claire chega e salva o dia. Porque a Claire sentiu nele um cheirinho de Yoki. Por isso que ela quase atacou ele no começo, porque tinha um pouquinho de cheiro do Yoki, porque o Yoki estava sempre muito perto dele. Enfim, depois disso daí, aí que entra também uma diferençazinha. Esse é o irmão dele que eu falei pra vocês. Vamos ver se o jogo vai seguir passo a passo, isso aí que eu tô dizendo. Aí que eu senti uma diferença na adaptação do anime. Eu assisti um pouco eu assisti o começo dos animes, uns 3 episódios, pra analisar, e eu vi uma diferença. O começo ele segue muita risca, só que tem uma diferença que eu não gostei muito. Por que que acontece? Quando ela mata o irmão desse rapaz, a vila não rejeita ele no mangá. A vila fala: não, eu cuido de você, pode ficar aqui que eu cuido de você. Só que ele, por decisão própria, prefere seguir a Claire. Então ele vai seguindo a Claire e segue a Claire. Olha aí o encontro dos dois. Só que no anime é o contrário, ele é expulso da vila. Então, tipo assim, ele meio que não tem outra opção a não ser seguir a Claire. Então tem essas duas diferenças aí. Ele deve estar falando aí que os pais deles morreram pro Yoki. Então tem essas duas diferenças que eu não gostei muito do anime. Mas enfim, prosseguindo. Então esse menino ele começa a seguir a Claire acaba deixando ele seguir ela. E opa, essa daí é a cena que eu falei pra vocês? Eu acho que sim, hein? O irmão dele vai virar um monstro. Olha que incrível, eu não joguei essa parte ainda, galera. Eu tinha salvado aí. Isso, exatamente, mano. Ele tá virando Yoki, cara, que sinistro. Claire, vai lá, salva o dia. Só não quero morrer. Ela deve estar falando, eu senti cheiro de Yoki, né, menina? Será que ele é meio que um boss? Vamos ver, eu não quero morrer. Até perdi o que eu tava falando porque eu não quero morrer. Concentração. Então aí ela começa. Ah, que legal, andando na vila. Aí ele começa a seguir a Claire. Até então, aí que entra outra das grandes virtudes desse anime. O medo que eles conseguem passar conforme o oponente é forte. Eles conseguem realmente passar o tamanho e o poder de cada oponente que eles introduzem com uma forcinha um pouco maior. Não sei o que aconteceu, eu voltei mesmo lá. Então, por que eu digo isso? A Claire, até então a gente não tinha nenhuma noção do poder dela, do tão forte que era ela. Ela matava um monstro com um poder só, então qual é o problema? Até que um dia esse cara de preto chega e fala: olha, você quer sua vingança, né? Eu vou depois, em outro vídeo eu vou contar a história dela, porque a história dela é uma das coisas mais legais que tem nos animes. Fala: eu sei que você quer sua vingança. E aí, aqui mesmo? Aqui? Não sei. Eu sei que você quer sua vingança,
Mas pra isso, você não tá em um nível. Então eu vou mostrar o tão fraca que você é. Eu vou te botar uma missão pra você matar um Voraz. Eles chamam de Voraz a princípio. O que seria um Voraz? O Voraz seria um Yoki muito mais forte do que os demais. E até então ninguém sabe o porquê disso. Eu tenho que procurar o... O menino já morreu já. Porque se eu for esperar eu achar ele aqui nessa cidade... então vamos lá. Então aí você fala, tudo bem. Esse bicho é tão forte que elas têm que ir em grupos. Opa, mano, fui no mesmo lugar. Elas têm que ir em grupos para matar esse bicho. Aí você pensar, tudo bem, a Claire mata ele com um golpe só. Vai um grupo de Claymore matar um monstro um pouco mais forte, não vai ter problema. Certo? Errado. E aí que você começa a ter noção da escala de poder. Vamos de porta em porta para ver o que acontece. Da escala de poder de cada uma, né? Quando ela chega, tem outras guerreiras, né? E a Miriam, a líder dessas guerreiras, elas falam assim: qual que é o seu poder? Qual que é o seu poder, o seu. Aí cada um fala: eu sou a ranking 13, eu sou a ranking 14, só tinha uma de um dígito, que era a Miriam, né? E aí perguntam pra Claire qual que é o ranking dela, né? Ela fala que ela é a 40ª, né? Ela é 47. Aí fala assim: mas começam a rir, dar risada, tal, o menino fica bravo, por que vocês estão rindo da Claire, tal? Ela, garoto, só tem 47 guerreiras, quer dizer que ela é a última do ranking. Você fala, não. Opa, será que eu achei? Fala, não, não é possível isso. Vamos ver, enquanto isso, vamos ver a historinha aqui. Pausa na minha história para ver a do desenho. Muito bem feita, né? Opa, Claire, chegou? Eu não sei o que eles estão falando, eu não sei o que eles estão falando, eu não sei o que eles estão falando. Mas parece que tá legal isso aqui. Esse jogo tá me impressionando, tá mais legal do que eu pensei que estaria. Fora que você pode baixar pro celular, cara. Sem dúvidas é muito bom. Então, aí ela... Opa, o bichinho pula. Nossa, esse aqui tá mais difícil que os outros, hein? Vou usar todo o meu... Nossa, eu não posso morrer aqui. Não, não, sai de perto de mim, bicho filho da mãe. Nossa, ele não deixa eu escapar. Ai, que saco, você é muito chato. Usa algum poder diferenciado aí. Eu não sei o que é isso que eu tô fazendo, mas eu fui muito bem agora. Eu derrotei. Vamos ver a historinha. Pô, ele vai ficar mais forte? Não é possível. Tá vendo? Ela liberou um pouco do poder dela também. Você viu que o olho dela ficou mais tunado? Eu vou morrer, tô sentindo que eu vou morrer. Você viu que o olho dela ficou mais tunado? Não, simplesmente morreu, o moleque tá chorando. Acabou, ganhei. Então, agora a gente podia ver se o jogo segue mais a linha do anime do que do mangá. Vamos ver se ele expulsou o moleque ou não. Passei para outra tela. Muito obrigado. Ganhei uns pontinhos aí. Tá. Vamos prosseguir e contar um pouco mais sobre o anime. Então tem uma cena muito patética, inclusive. Inclusive tem uma cena muito patética de que mostra tanto que a Claire é fraca. A capitã, ela fala, por mais que seja número 47, eu tô sentindo algum poder diferente em você. Ela pensa isso daí, né? Aí você fala, pô, realmente ela é protagonista, ela vai ter um poder especial. Então ela fala, vou te testar, vamos lutar na chuva. Aí começam a lutar assim, aí você fala, pô, parece que as duas estão indo bem. Aí outras guerreiras estão assistindo e falam, nossa, como realmente ela é patética. Olha que movimento lento, não sei o que, não sei o que. Patética. Ela era muito mais fraca que as outras. Tanto que ela desmaia, assim, tipo, do nada, ela desmaia e fica lá no chão a noite inteira. Muito mais fraca do que a principal. E tá, é claro que ela deixa o menino em outro lugar antes de ir pra essa batalha. E aí que entra uma das virtudes que eu falei pra você, que é o medo que passa de cada guerreiro diferente. Quando tem uns guerreiros muito... Guerreiro não, perdão. Guerreiros também, mas... Monstros. Os monstros... A série vira meio que um anime de terror. Porque os monstros, eles são muito fortes. Opa, o que é isso? Tô apanhando? Tô apertando o botão errado, o que tá acontecendo? É o delay. E vira meio que um anime de terror, porque os monstros são muito assustadores. Na hora que aparece o Kakusei Shamacho lá, o que ele faz? Ele simplesmente começa a destroçar os membros das guerreiras. Até então você não descobria que algumas guerreiras podiam se regenerar, tá? Então você fica assustado, porque ele meio que corta a mina no meio lá no primeiro ataque dela. Coloca aí a cena.
まずいね。てめえ上だエレン早いぞ離れろエレンTá vendo? Esse daí é o Kakusei Shamacho, que você nunca vai esquecer esse nome. Bem, depois de uma batalha em que quase todas são derrotadas, elas conseguem sobreviver. A Claire mita disso daí. Se você quiser ver melhor, você pode assistir o anime ou o mangá. Esse aqui é mais um bate-papo. E aí eles falam do porquê, de onde vem esse poder todo. E aí falam um pouco sobre a organização, que não é essas mil maravilhas que aparenta ser. A Miriam, que ela é muito inteligente e está meio que investigando a organização, ela fala que antigamente, ela fala assim, vocês nunca se perguntaram por que são só mulheres que são guerreiras Claymore e não homens? O motivo é simples, no começo eles tentaram com homens, mas devido à natureza mais voraz do homem, ele despertava muito mais rápido, então tiveram que trocar para mulheres. Só que não é como se esses guerreiros que despertassem tivessem morrido, não, eles estão por aí, eles são chamados de vorazes, ou seja, quem a gente lutou é nada mais, nada menos do que um guerreiro que nem a gente, que usou muito do seu poder e despertou, por isso ele é tão forte e quase matou todas elas. E outra coisa também, a Miriam sabia desde o começo que aquelas pessoas, aquele nível de poder das guerreiras ali não era suficiente para derrotar um voraz. Eu acho que eles estão expulsando o moleque mesmo aí. Acho que ele seguiu a linha do anime. Mas enfim. Então eles não eram tão fortes a ponto de conseguir derrotar eles. Era meio uma missão suicida. A organização queria se livrar das 4 por algum motivo. E aí, o motivo era que... essa cena é muito incrível. Ele vai procurar a Claire. Isso que tá acontecendo no mangá. Ele tá indo procurar... No jogo agora. Ele vai procurar a Claire. E aí, ele não consegue achar a Claire. Consegue achar a Claire e fala, tem uma Claymore te procurando. Ele fala, opa, legal. Aí ele vai na floresta e encontra essa Claymore que estava procurando ele. Só que essa Claymore não é a Claire. Ele fala, não, como assim não é a Claire? Aí, ele descobre que... O que ele vai descobrir? Vocês vão ver aí agora. Vou dar spoilers. Na verdade, isso daí não era uma Claymore, era um monstro disfarçado de Claymore que tenta matar ele, ó. Muito show de bola, porque a Claire estava atrás dele, então ela quis pegar esse menino aí como refém, porque ela viu que ele tinha uma certa ligação com ela, né? E como os monstros não são paros pra Claymore. Tá, voltando pro Kakusei Shamacho, elas descobrem porque ele é tão forte e tal. E também acabam... Acho que eu tô avançando muito na história, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar pra contar o resto num próximo vídeo, tá? Eu vou deixar pra contar o resto num próximo vídeo, já deve ter ficado longo esse daqui. Eu vou colocar algumas imagens no meio aqui pra ilustrar o que eu tô falando, pode ser do mangá ou do anime, dependendo aí do que eu conseguir fazer na edição pra vocês. Só que eu só digo o seguinte, no decorrer da história, um mini spoiler aqui, fugindo gradativamente do conto da história. A gente pensa que o protagonista ele vai ser um inútil, né? Só que na verdade não, ele não é um inútil. Ele fica super forte em comparação com o humano, dentro daquela grade de humano, né? Ele não vai ficar um inútil para sempre. Ele vai ficar muito forte a ponto de conseguir matar um Yoki com as próprias mãos, que para um humano é um feito incrível. Tem uma cena, tem uma parte no mangá que uma das guerreiras fala, esse rapaz não vai perder para ninguém que seja humano. Ele só vai perder para um monstro que esteja acima dos limites dos humanos. Mas dentre os humanos, ele é o mais forte, sem dúvida. Aí você fala, caraca, aí realmente ele ficou badass, a ponto de matar monstros. Então, mais uma quebrada de clichê legal desse anime aí, dentre várias outras que existem. Bem, no próximo vídeo que eu vou fazer, aproveitei que eu morri aqui, no próximo vídeo que eu vou fazer, eu vou contar a história da Claire, criança, né, como ela se tornou uma guerreira, e porque ela é um quarto Yoki e não metade Yoki, metade guerreira. Vocês vão descobrir porque ela é um quarto Yoki. Como esse vídeo é mais um bate-papo, eu queria no próximo vídeo ter comentários aqui nesse vídeo para eu debater no outro vídeo o que vocês comentaram. Ou seja, se vocês viram algum erro que eu falei, aí eu tento procurar, conversar e responder vocês no próximo vídeo direto. Então comentem aí pra gente bater um papo sobre Claymore, beleza?
que aí no próximo vídeo eu continuo contando a história, porque tem muita coisa para falar. Eu devo ter esquecido de algumas coisas. Se vocês me lembram do que eu esqueci, do que eu falei errado, ou do que vocês querem saber mais para frente, tá? Beleza, então por enquanto vai ser só isso. Eu vou salvar aqui e valeu, falou, é nóis.